Você é daquelas pessoas que se rende às dificuldades da vida? Eu sou Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, na IPI de Henrique Jorge. E o propósito dos nossos vídeos é que a palavra de Deus alcance o coração daqueles que estão tristes, cansados, abatidos, para aqueles que desejam mudanças de vida, para aqueles que desejam ser abençoados e agraciados com a palavra de Deus, para que essa mensagem alcance e abençoe outras pessoas. Precisamos da sua ajuda. Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com pessoas, com outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Quero falar hoje sobre a fé. A sua fé te coloca de pé. Em sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, chegaram até uma cidade chamada Listra, onde começaram a pregar o Evangelho. E foi nessa mesma cidade que Paulo foi grandemente usado por Deus para trazer cura a um paralítico. O homem jamais havia andado. Aquele homem que foi abençoado com o milagre jamais havia andado. Ele nasceu com os pés defeituosos. O texto bíblico nos conta que quando o apóstolo Paulo olhou para aquele homem, viu que aquele homem possuía muita fé e por essa razão ele agiu na vida daquele homem através da vida do apóstolo Paulo. Ao olhar aquele homem, a fé nos olhos daquele homem, o apóstolo Paulo disse em voz alta: "Apruma-te direito sobre os pés." E após ouvir isso, aquele homem é curado e sai andando. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 10. Certamente, esse homem vivia prostrado e cabisbaixo. Não apenas em função do problema físico que ele tinha, mas também por outras situações em que ele vivia. Provavelmente era um homem discriminado, sofria discriminação, talvez tinha um sentimento de inutilidade, vivia na sua vida com um sentimento de inutilidade e muitas incertezas diante do futuro. E por isso ele precisava aprumar o corpo dele, levantar a sua cabeça. E nós sabemos que dependendo da enfermidade, nem sempre é fácil se manter o corpo ereto, nem sempre é fácil se manter de pé, mas o fato é que muitos de nós temos a tendência de nos rendermos diante das dificuldades, de nos abaixarmos, de nos prostrarmos diante das dificuldades, diante das lutas diárias, que muitas vezes muitas pessoas andam tristes, cabisbaixas, desanimadas e sem perspectivas. E aí torna-se difícil para que elas estejam aprumadas, para que elas aprumem o seu corpo e levantem o seu rosto. Eu pergunto para você hoje, você está desanimado? Você está triste? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, não se prostre diante das dificuldades. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, só podemos nos prostrar diante de Deus, nunca diante das dificuldades. Me lembro da Ana, mãe de Samuel, ela se prostrou diante de Deus, ela tinha um sonho de ser mãe, mas ela não se prostrou diante da dificuldade em ser mãe, ela se prostrou diante do Senhor, da presença do Senhor, para buscar o Senhor. Então nós não podemos nos prostrar diante da dificuldade, nós precisamos sim aprumar o corpo, levantar os olhos para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Só devemos nos prostrar diante dele e nunca diante das dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades em si existem para que nós, e elas existem e sempre existirão,
para nos preparar para as grandes vitórias. As dificuldades são as batalhas, mas Deus nos prepara para as grandes vitórias. Diante de Deus nós nos prostramos, mas diante das dificuldades não. Deus nos deixa, mostra para nós, traz para nós dificuldades, permite que tenhamos dificuldades para que nós possamos receber a vitória, para que nós possamos ser aparados das nossas arestas, para que possamos ser, Ele tirar nossas imperfeições. Jesus nunca disse que a vida é um mar de rosas. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? Que nós também venceremos o mundo. Isso está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Então, não se prostre diante das dificuldades. Ao dizer, apruma-te, Paulo estava dizendo para aquele homem, não olhe as dificuldades. E a segunda coisa que eu quero falar para você, não olhe para as dificuldades, olhe para as promessas de Deus. Olhe para as promessas que Deus tem para a sua vida. Olhe as promessas que Deus tem para a sua vida, que estão contidas na sua palavra. Eu até tenho dado a ideia de comprar uma Bíblia e marcar todas as leituras feitas, marcar as promessas que Deus tem feito na sua vida, para quando você chegar ao fim do ano, você ler. Não é comprar aquela Bíblia da promessa, mas marcar as promessas para a sua vida. Não se esqueça, quando você pensa nas promessas de Deus, não se esqueça as verdades da palavra de Deus para a sua vida. Não se esqueça que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele pode mudar o rumo da sua história, como Ele mudou o rumo da história da vida do rei Ezequias. O rei Ezequias ia morrer, Deus mandou que ele arrumasse sua casa porque ele ia morrer. Ezequias olhou para as promessas que Deus tinha para ele, orou ao Senhor e Deus concedeu ainda mais 15 anos de vida, abençoadíssimo. Então, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tempo que você está vivendo no deserto, Deus está no controle da sua vida, Ele está no controle de tudo. Ele pode mudar o rumo da sua história, Ele pode ressignificar o seu sofrimento. Ele fez isso na minha vida, Ele ressignificou o meu sofrimento. Então, meu querido, não abaixe a cabeça, não se deixe dominar pelo medo, pelo desânimo, pelas incertezas, pela tristeza. Apruma-te, lembra da promessa, lembra das promessas que Deus tem para você. E outra coisa muito importante, você quer o milagre na sua vida? Então o milagre acontece, mas acontece se você tiver fé. O milagre acontece quando você tem fé, quando você vivencia a sua fé. A palavra de Deus nos fala nesse texto onde Paulo fez essa cura, né? Deus usou Paulo para curar aquele homem, que Paulo olhou para aquele homem e viu nos olhos daquele homem a sua fé. Sempre eu tenho dito que Deus não responde necessidade, Deus responde a nossa fé, a minha fé, a sua fé. E aquele homem possuía fé. Jesus, ele quando se encontrava com as pessoas, sejam leprosos, sejam quais forem o problema que ele tivesse, cegos, aleijados, Jesus olhava a fé delas e ele ainda dizia, tua fé te salvou, quando ele fazia um milagre na vida delas. Por que, queridos? Por que, querida? Porque a fé é que movimenta o coração de Deus. Então, quando você toma a postura de não olhar para o seu problema, mas de olhar com fé para Jesus Cristo, crendo nele, crendo nas promessas que ele tem na sua vida, crendo que ele é o único capaz de resolver a situação, o milagre acontece na sua vida. O milagre certamente vai acontecer na sua vida. Então eu quero dizer para você hoje, apruma-te, firma teus olhos, foque nele, foque no Senhor Jesus, com fé, e Ele fará maravilhas na sua vida. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.